um prazer tê-la aqui conosco na quarta parte da aula 14 de MA 091 Matemática Básica, que trata de polinômios, expressões, produtos notáveis e fatoração. Nessa quarta parte da aula, discutiremos a fatoração de expressões algébricas. Nós vimos na parte anterior da aula como pegar uma expressão e expandi-la. Nessa parte, faremos um movimento oposto, ou seja, pegaremos uma expressão expandida e vamos fatorá-la. Neste caso mais simples, a fatoração consiste apenas em colocar em evidência uma expressão que aparece nos dois termos que estão sendo somados. Vejamos um exemplo. Aqui temos 10x mais 20. Sabemos que 10x é o produto de 10 pela variável x. Além disso, 20 é o resultado do produto de 10 por 2. Ou seja, estamos somando dois termos que têm o número 10 em comum. Assim, podemos colocar o 10 em evidência e escrever 10 que multiplica x mais 2 entre parênteses. De forma análoga, temos aqui a diferença de dois termos que envolvem a expressão a. Neste caso, o a pode ser posto em evidência. Vejamos também um exemplo para esse caso. Aqui temos a expressão 5 menos 20x². E está claro que 20 é o produto de 5 por 4. Então, podemos escrever o primeiro termo como 5 vezes 1, e o segundo termo pode ser escrito como menos 5 vezes 4x². Assim, podemos colocar o 5 em evidência e escrever 5 que multiplica 1 menos 4x². Vejamos mais um exemplo. Aqui temos 7x² menos 21 vezes x². Está claro que o primeiro termo pode ser escrito como 7 vezes x. Além disso, depois do sinal da subtração, podemos escrever o segundo termo como sendo 3 vezes 7, que é 21, vezes x, que é igual a x². Reparamos, então, que ambos os termos contêm a expressão 7x². No primeiro termo, 7x² está sendo multiplicado por 1, ou seja, o termo inteiro é simplesmente 7x². Já no segundo termo, 7x² está sendo multiplicado por 3x, como foi indicado aqui embaixo. Dessa forma, pondo 7x² em evidência, obtemos a expressão equivalente 7x² que multiplica 1 menos 3x. Essa é a forma fatorada da expressão original. Passemos a um exemplo um pouquinho mais complicado. Observe que aqui temos 2 no primeiro termo, 8 no segundo e 6 no terceiro. Como esses três números são múltiplos de 2, podemos separar um termo 2. Da mesma forma, reparamos que o primeiro termo tem x, o segundo tem x e o terceiro também tem x. Sendo assim, o termo x também será separado. Finalmente, o primeiro termo contém y², que é y² vezes y². O segundo termo também contém y². E o terceiro termo tem y³, que é y² vezes y. Assim, todos os termos têm y² embutido. Portanto, separaremos também y². Note que não é possível separar uma expressão contendo z, porque z aparece no segundo e no terceiro termos, mas não aparece no primeiro. Como os três termos contêm 2x vezes y², vamos reescrevê-los separando essa expressão. Assim, o primeiro termo é 2xy² vezes y², o segundo termo é menos 2xy² vezes 4z, e o terceiro termo, depois do sinal de subtração, é 2xy² vezes 3yz². Portanto, como a nossa expressão contém três termos que envolvem 2xy², podemos colocá-lo em evidência, como se vê aqui embaixo. Temos, então, 2xy² que multiplica, entre parênteses, y² menos 4z menos 3yz². Passemos a mais um exemplo. Repare que, nesta expressão, temos dois termos que envolvem 3x menos 5. No primeiro termo, essa expressão aparece ao quadrado.
Sendo assim, vamos escrever 3x menos 5 ao quadrado como 3x menos 5 vezes essa mesma expressão. No segundo termo, 3x menos 5 aparece multiplicado por 2x, então nos limitamos a copiar esse termo. Notando então que os dois termos da direita envolvem 3x menos 5, vamos colocar essa expressão em evidência. Escrevemos então 3x menos 5 menos 2x vezes 3x menos 5. Simplificando então essa última expressão, obtemos finalmente x menos 5, que multiplica 3x menos 5. Essa é a forma fatorada da expressão original. Neste nosso novo exemplo, vamos tentar fatorar uma fração. Reparamos então que o numerador da expressão contém um termo 4x ao quadrado e outro termo 20x. Como 20 nada mais é do que 4 vezes 5 e x ao quadrado é o mesmo que x vezes x, podemos separar a expressão 4x nos dois termos do numerador. Assim, o primeiro termo é convertido em 4x vezes x, que é 4x ao quadrado, e o segundo termo em 4x vezes 5, que é o mesmo que 20x. Naturalmente, isso tudo está dividido por 2x. Colocando então em evidência 4x no numerador, obtemos essa expressão que aparece aqui. Repare, entretanto, que 4x ainda pode ser escrito como 2 vezes 2x. Desse modo, o numerador e o denominador contêm a expressão 2x. Escrevemos então essa expressão como sendo 2x sobre 2x vezes 2 que multiplica x menos 5 dividido por 1. Observando finalmente que 2x sobre 2x é igual a 1, a forma simplificada da expressão original é simplesmente 2 que multiplica x menos 5. Completando essa parte da aula que trata de fatoração de expressões, reparamos que, às vezes, o quadrado perfeito aparece na forma expandida e somos capazes de reescrevê-lo na forma fatorada. Vejamos um exemplo. Se encontramos x ao quadrado mais 6x mais 9, reparamos que este último termo nada mais é do que 3 ao quadrado. Além disso, este termo do meio é 2 vezes x vezes 3. Portanto, temos aqui a ao quadrado mais 2 vezes a, que é x, vezes b, que é 3, mais b ao quadrado, o que significa que essa expressão expandida nada mais é do que a mais b elevado ao quadrado. O mesmo ocorre quando temos o quadrado perfeito da diferença. Aqui está a expressão expandida e aqui a expressão fatorada. Tomemos como exemplo o y ao quadrado menos 8y mais 16. Mais uma vez, reparamos que 16 é 4 ao quadrado e que 8y é 2 vezes y vezes 4. Sendo assim, temos aqui a ao quadrado, que é y ao quadrado, menos 2 vezes y vezes 4, que é menos 2ab, mais 16, que é 4 ao quadrado, ou seja, b ao quadrado. E podemos reescrever essa expressão na forma fatorada a menos b ao quadrado, ou seja, y menos 4 ao quadrado. Essas duas formas de fatorar baseadas no produto notável que envolve o quadrado da soma e o quadrado da diferença, nem sempre são fáceis de detectar. Por outro lado, a forma do produto notável relacionada ao produto da soma pela diferença é muito fácil de detectar. Vejamos esse exemplo. Aqui temos x ao quadrado menos 4. Está claro que 4 é 2 ao quadrado, portanto, temos aqui a ao quadrado menos b ao quadrado. Acontece que a ao quadrado menos b ao quadrado nada mais é do que a menos b, que multiplica a mais b, ou seja, o produto da soma pela diferença. Esqueçamos, portanto, as formas de fatoração que envolvem o quadrado da soma e o quadrado da diferença e nos detenhamos nos casos em que temos o produto da soma pela diferença. Veja que este primeiro termo aqui, neste exemplo, pode ser escrito como a ao quadrado
e este segundo termo pode ser escrito como b ao quadrado, de tal maneira que temos a ao quadrado aqui menos b ao quadrado. Neste caso, o valor de a é claramente 2x, porque 2x ao quadrado é 4x ao quadrado. E o valor de b é 3, já que 3 ao quadrado é 9. Agora, temos a ao quadrado menos b ao quadrado, que reescreveremos como a menos b vezes a mais b aqui. Esta é a forma fatorada da expressão original. Mudando de exemplo, temos agora y ao quadrado sobre 16 como sendo a ao quadrado e 25 como sendo b ao quadrado. Neste caso, o termo a é y sobre 4, já que este termo elevado ao quadrado dá y ao quadrado sobre 16. Por sua vez, o termo b é 5, já que 5 ao quadrado é igual a 25. Agora, reescrevendo esta diferença como um produto, temos a menos b, que multiplica a mais b, o produto da soma pela diferença. Finalmente, completando os nossos exemplos, temos aqui um primeiro termo que claramente está escrito na forma a ao quadrado e um segundo termo que escreveremos como b ao quadrado, ainda que isso não pareça estar no formato desejado. Prestando bastante atenção, reparamos que, fazendo a igual a x, temos aqui no primeiro termo a ao quadrado. Já no segundo termo, se queremos que b ao quadrado seja igual a 3, então b precisa ser raiz de 3. Assim, temos x ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Agora que conhecemos os valores de a e de b, podemos escrever a menos b, ou seja, x menos raiz de 3, que multiplica a mais b, ou seja, x mais raiz de 3. O truque neste caso foi perceber que 3 pode ser escrito como raiz de 3 vezes raiz de 3, ou seja, raiz de 3 ao quadrado.